São duas condições médicas já bem conhecidas, acredito que você já tenha ouvido falar, tá? Quanto aos estudos dirigidos, eu ainda estou recebendo e corrigindo. Só darei um parecer, uma resposta a vocês assim que eu corrigir, tá? Após as correções, eu também vou tirar algumas dúvidas que tenham ficado durante a realização desse trabalho e vamos discutir de forma breve a respeito dos assuntos que vocês trabalharam, tá? Bom, pessoal, então vamos iniciar com a doença de Chagas, a qual é caracterizada como uma doença parasitária, né? Essa doença parasitária, ela apresenta um curso clínico bifásico, o que significa que ela apresenta a sua forma aguda e a sua forma crônica, tá? A forma aguda, ela é caracterizada por miocardite. O que significa miocardite? É um processo inflamatório do tecido cardíaco, tá? Com vários graus de severidade, então podem ser desde leve, moderado, até processos mais extensos e de maior gravidade. Boa tarde, André, seja bem-vinda, tá? Muitas vezes, essa alteração cardíaca ela pode ser identificada por meio de alguns exames, como, por exemplo, eletrocardiograma ou ecocardiograma, tá? As manifestações clínicas mais comuns são febre prolongada, cefaleia, né, que é o processo de dor de cabeça, mialgia, edema de face, tá? Assim como outras manifestações digestivas, como, por exemplo, diarreia, vômito, epigastralgia intensa, tá? Alguns processos hemorrágicos na região intestinal também são recorrentes. Então, são algumas das principais características da fase aguda, tá? Já a fase crônica, ela pode apresentar algumas outras características mais específicas, tá? Após a fase aguda, né, a qual essa fase aguda ela pode ser aparente, ou seja, a gente consegue identificar através dos principais sinais e sintomas do paciente, ou o paciente também pode não apresentar nenhum sintoma, certo? Essa evolução para a fase crônica ela pode apresentar de forma indeterminada, que é a forma mais frequente, tá? A maioria dos pacientes apresentarão essa forma indeterminada, onde o indivíduo ele apresenta a doença de Chagas, ele apresenta o resultado positivo, a sorologia positiva, mas os demais exames, os exames cardiológicos, digestivos, respiratórios, eles não apresentam nenhuma outra alteração, tá? Então esse é o caso mais recorrente da doença de Chagas. Porém, nós temos também a fase cardíaca, que é um importante limitador e um dos principais causadores de morte, tá, em pacientes chagásicos. Por isso que muitas vezes a gente relaciona, né, a doença de Chagas com alterações cardíacas, devido justamente a essa grande importância, tá? O paciente com alteração cardíaca devido à doença de Chagas, ele pode apresentar uma sintomatologia variável, com alterações no eletrocardiograma, insuficiência cardíaca de diversos graus, arritmias, tá? Acidentes tromboembolíticos, dispneia, né? Então, o paciente cardíaco, ele pode vir a apresentar essas diversas condições devido a esse processo infeccioso pela doença de Chagas, tá? Nós temos também algumas alterações digestivas, né, onde o paciente ele vai apresentar a fase digestiva da doença. Essa fase ela já é caracterizada pela disfagia, ou seja, a dificuldade, né, em se alimentar, regurgitação, que é o retorno alimentar, epigastralgia, uma dor na região superior do abdômen, dor devido à passagem do alimento, dor à deglutição, soluço, pitialismo. Pitialismo, meninos, é o excesso de salivação, tá? Então, são algumas alterações gastrointestinais, né, que esse paciente pode vir a apresentar, tá? E que nós precisamos ficar atentos em relação a isso. Outros sintomas também, como por exemplo, constipação intestinal, distensão abdominal, são alguns dos principais sintomas acometidos que acometem, tá, esses pacientes. Nós temos a forma associada, né, que é a forma cardiodigestiva,
que é a associação da alteração cardíaca e a alteração digestiva. Então, nós vamos ter tanto sintomas de alteração do sistema cardiovascular, quanto sinais de alteração do sistema gastrointestinal, tá? Então, essa forma associada é a forma na qual o paciente vai apresentar mais sintomas devido a essa associação. E por último, nós temos a fase congênita, que é quando ocorre a transmissão de mães que apresentam o exame positivo para o Trypanosoma cruzi e que as crianças também são contaminadas. Essa contaminação ela pode acontecer durante a gestação ou durante o parto, tá? E essas condições para as crianças, elas são bem graves, pois podem ocorrer prematuridade, abortamento, baixo peso, tá? Icterícia. A icterícia é o que nós chamamos popularmente de amarelão, tá? Aquela pele amarelada. E essa condição, né, de doença de Chagas nas crianças, nos recém-nascidos, é uma situação bem grave devido aí a essas complicações que eles podem apresentar, tá? Quem é o agente etiológico da doença de Chagas? Bom, o agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, tá? Que é um protozoário flagelado da família Trypanosomatidae, caracterizado pela presença de um flagelo e uma única mitocôndria. No sangue dos vertebrados apresenta-se sob a forma de tripomastigotas e nos tecidos como amastigotas. Então essas formas aqui, meninos, que eles estão apresentando para vocês, são algumas estruturas morfológicas, tá, que esses protozoários apresentam, que eles mudam, né, a sua morfologia muda, a sua formação muda conforme o seu ciclo de sobrevivência, tá? Então, o que é que vocês precisam saber, né? Que a doença de Chagas é uma doença transmitida, causada, né, por protozoários da espécie Trypanosoma cruzi, tá? Os vetores, então, quem que transmite, né, esse protozoário? Os principais transmissores dos protozoários são os triatomíneos, conhecidos popularmente como barbeiros ou chupões. Então, as principais vias de transmissão, a gente vai ver daqui a pouquinho que existem outras medidas de transmissão, né? Mas uma das principais vias de transmissão da doença de Chagas é através dos vetores. E os principais vetores são os triatomíneos hematófagos, né? Conhecidos popularmente como barbeiros ou chupões, tá? Os reservatórios, né? Onde que esse protozoário cresce, se desenvolve, se multiplica. Bom, os principais reservatórios desses protozoários é o homem, tá? Então, nós somos os principais reservatórios, mas eles também podem coabitar animais que vivem próximos ao homem, como gatos, cães, porcos e ratos, sendo também alguns outros silvestres, como tatus, gambás, primatas não humanos, morcegos e outros animais silvestres também. Mas a gente tem que levar em conta, né, que o reservatório principal para esses organismos é o homem, certo? Modo de transmissão. Então, como que ocorre a transmissão, né, desse protozoário? Como eu comentei com vocês, a forma vetorial, né, é quando será realizada por meio do barbeiro, tá? É uma das principais vias de transmissão para esses protozoários. E como que vai acontecer? Os protozoários, eles serão excretados pelos triatomíneos e eles irão entrar no ser humano através da pele lisada ou através da mucosa. Então, esses protozoários, eles estarão presentes, né, nos barbeiros. Os barbeiros, eles estarão contaminados. E ao excretar, né, esses barbeiros, eles acabam liberando Trypanosoma cruzi, né? E o Trypanosoma cruzi consegue atingir o homem por meio da pele lesada e da mucosa. A transmissão oral, ela vai ocorrer a partir da ingestão de alimentos contaminados com Trypanosoma cruzi. Essa transmissão oral, ela também é muito importante, tá? Devido aí a essa ingestão de alimentos, né, contaminados com Trypanosoma cruzi, tá?
Essa forma, frequente na região amazônica, tem sido implicada em surtos intrafamiliares em diversos estados brasileiros e tem apresentado letalidade elevada, né? Então, a gente tem observado, principalmente aqui na nossa região amazônica, né, a elevada contaminação através da ingestão de alimentos contaminados. A gente observa com frequência no açaí, na cana-de-açúcar, tá? E pode acontecer essa contaminação, né, por meio da contaminação de alimentos com Trypanosoma cruzi, tá bom? É uma forma também mais frequente. Nós temos a transmissão transfusional, né, que ocorre por meio da transfusão de sangues ou hemoderivados, ou através do transplante de órgãos também. Só que são situações mais raras, né, que possam vir a acontecer, onde o doador ele já estava infectado, tá? Mas são situações mais raras e difíceis de acontecer, mas sim, podem existir, tá? A transmissão vertical foi a que nós já conversamos anteriormente, né? Sempre que vocês escutarem, meninos, essa palavra vertical, vai estar se referindo justamente à transmissão da mãe, tá? Para o bebê. Então, transmissão vertical, vocês podem pensar justamente nessa transmissão que ocorre da mãe para o bebê, podendo ser durante a gestação ou durante o parto, certo? A transmissão acidental ela ocorre geralmente em laboratórios, né, quando os profissionais não estão fazendo uso de medidas de biossegurança, não estão fazendo uso de equipamentos de proteção individual, pode acontecer essa transmissão acidental. Então, o profissional pode se contaminar com um material infectado, tá? Um material que contém Trypanosoma cruzi, então podendo levar aí ao adoecimento, à infecção desse trabalhador. Qual o período de incubação, né? Então, quando a gente pensa em período de incubação, a gente entende como o período que leva desde o primeiro contato com o protozoário até o início do aparecimento dos sintomas, tá? Esse período de incubação ele vai depender da característica de transmissão, tá? Então, como que esse protozoário foi transmitido? Ele pode variar de 4 a 15 dias, né, em casos de transmissão vetorial, casos de transfusional de 30 a 40 dias, vertical pode acontecer durante toda a gestação ou durante o parto, oral de 3 a 22 dias e transmissão acidental de aproximadamente 20 dias. Então, o início aí do aparecimento dos sintomas, né, pode depender do método, né, com que foi realizada essa transmissão, tá? Então, será variável, ok? Em relação ao diagnóstico, meninos, o diagnóstico ele pode ser realizado por métodos diretos, tá? Como que significa esse método direto? É onde, através da coleta de sangue, é possível identificar com o uso do microscópio e de alguns reagentes a presença do protozoário, tá? Através de um exame a fresco, de um esfregaço, gota espessa, enfim. É possível identificar aí a presença desse protozoário, né, por meio desses testes, tá? Quando houver a presença de sintomas também por mais de 30 dias, é possível identificar, né, através da presença de anticorpos, né? Então, a gente realiza também alguns testes sorológicos, dos quais são possíveis identificar a presença de anticorpos IgM anti-Trypanosoma cruzi. Isso na fase aguda, né? Na fase crônica, nós também podemos realizar o teste sorológico. O que significa, meninos, esse teste sorológico? O teste sorológico é um exame de sangue realizado para identificar a presença de anticorpos, tá? Porque significa, né, que se o corpo ele possui aqueles anticorpos, se for do tipo IgM, identifica que está na fase aguda. Se for do tipo IgG, significa que está na fase crônica, né, ou já tratada, tá?
Então, a importância, né, da realização desse teste sorológico é justamente para identificar em qual fase da doença o paciente está. Um outro teste também que pode ser realizado é através da hemocultura, né, um teste de cultura, ou através da análise de DNA. Né? Esse teste de análise de DNA é possível identificar a presença do protozoário também. O tratamento, meninos, o indicado é que ele seja realizado o mais precocemente possível, né? Então, quanto antes esse teste ele for realizado, melhor será o resultado do paciente, tá? Podem ser utilizadas a droga, né, disponível no Brasil para o tratamento é o benzinidazol, comprimido de 100 miligramas, que devem ser utilizados nas doses de 5 miligramas por quilo ao dia em adultos e de 5 a 10 miligramas por quilo ao dia em crianças, sendo essas doses divididas em 2 ou 3 tomadas diárias durante 60 dias, tá? O benzinidazol ele é contraindicado em gestantes, então nesses casos são pensados, né, e aplicados outros medicamentos, tá, para que essas grávidas não sejam não apresentem maiores riscos. Como eu apresentei para vocês, um paciente com doença de Chagas, ele também pode ter algumas outras alterações sistêmicas, né, como alterações cardíacas, alterações respiratórias. Então, conforme esses sintomas que o paciente está apresentando, ele pode precisar de medicamentos específicos. Então, por exemplo, ele pode precisar de um diurético, de um antiarrítmico, de um vasodilatador, de laxante, de lavagem, de uma dieta específica, né, dependendo da condição geral do paciente. Em relação à vigilância epidemiológica, meninos, a doença de Chagas é uma doença de notificação compulsória, tá? Então, todos os casos, né, de diagnóstico ou de suspeita precisam ser imediatamente notificados aos sistemas de saúde pública, tá bom? Dentre as medidas de controle, nós temos a transmissão vetorial, né, que pode ser realizada. Nós temos que ter um controle químico do vetor, né? Então a gente viu que uma das principais vias de transmissão, né, da doença de Chagas é através dos vetores, né, que são os triatomíneos. Então, para isso nós podemos utilizar controles químicos por meio de uso de inseticidas para diminuir o contato, né, desses vetores com os seres humanos, tá? Podem ser realizadas também, devem, né, a manutenção do controle rigoroso da qualidade de hemoderivados. Então, antes do indivíduo ir lá fazer a doação de sangue, ele tem que passar por um teste de triagem, né, realizar diversos exames sorológicos para a identificação de possíveis patologias e assim evitar, né, a transmissão da doença de Chagas ao possível receptor, tá? Nós temos também a transmissão vertical, não foi que a gente conversou, que é o processo de transmissão da mãe para o bebê. Então é preciso fazer também esse controle, né, durante principalmente a realização de pré-natal. Então, identificar uma mulher suspeita com doença de Chagas e assim como as criancinhas, né, os recém-nascidos, de mães com suspeita ou de casos confirmados de doença de Chagas, precisam fazer também testes sorológicos e de identificação para saber se aquela criancinha foi contaminada ou não, tá? A transmissão oral, né? Para a transmissão oral, nós precisamos ter cuidados rigorosos de higiene na produção e manipulação artesanal
de alimentos de origem vegetal, assim como também a questão de consumo, né, meninos? Evitar consumo de alimentos de fontes desconhecidas, né? Então não consumam principalmente esses alimentos de origem vegetal, açaí, caldo de cana, tá? Evitem o consumo desses alimentos de origem desconhecida. E a transmissão acidental, né, que a gente conversou, que pode acontecer através da contaminação laboratorial, né, um exemplo, ou então até mesmo durante a assistência, você pode acabar se contaminando, tá, com o material infectado. Então, assim, a importância, né, do uso de equipamentos de proteção individual, certo? Alguma pergunta sobre a doença de Chagas? E meninos, nós temos também, né, a leptospirose. A leptospirose, que é uma doença infecciosa caracterizada pelo seu início febril, né? Então, uma das principais características da leptospirose é a febre de início rápido. E a leptospirose ela pode variar desde formas assintomáticas, ou seja, quando o paciente não apresenta sintomas, e subclínicas, ou seja, sintomas bem brandos, até quadros clínicos graves associados a outras manifestações, tá? A leptospirose ela pode ser dividida em duas fases. Nós temos a fase precoce e a fase tardia. A fase precoce, ela dura de 3 a 7 dias e ela é caracterizada, então, pelo início da febre, né? Então, o paciente tem febre, assim, de início rápido, tá? Cefaleia, ou seja, dor de cabeça, né? Mialgia, dor muscular, anorexia, náusea, vômito. Podem estar associadas também diarreia, hiperemia, que é a vermelhidão, hemorragia, né, que é o próprio sangramento na região da conjuntiva, então aqui na região ocular, tá? Fotofobia, que é a dor nos olhos. Fotofobia, não, perdão. Fotofobia, que é a sensibilidade à luz, tá? Dor ocular e tosse. Então, ela dura em torno aí de 3 a 7 dias. E o ideal é que a leptospirose ela seja diagnosticada e iniciado o seu tratamento aqui nesse momento, tá? Para evitar, né, mais complicações, tá? A partir disso. Nós temos também a fase tardia, né? Que aproximadamente 15% dos pacientes evoluem para essa fase, tá? É uma fase que possui alta mortalidade, caracterizada por manifestações clínicas mais graves, tá? Como, por exemplo, a síndrome de Will, caracterizada pela tríade de icterícia, insuficiência renal e hemorragias, tá? Mais comumente a hemorragia pulmonar. Né? Então, a icterícia, meninos, que nós conhecemos popularmente como amarelidão, tá? É a icterícia.
A insuficiência renal, né, que é a alteração da função renal, diminuição da função renal e hemorragia, que é o próprio sangramento, tá? Que pode acontecer na região pulmonar ou em outras regiões do corpo do paciente. Essa fase, meninos, ela apresenta uma alta mortalidade, tá? Uma letalidade superior a 50%. Então, menos da metade dos pacientes que chegam à fase tardia sobrevivem. Então, por isso a importância, né, de se identificar e de iniciar o seu tratamento ainda na fase inicial, tá? Quem que causa, né? Quem é o agente etiológico, então, aí da, da leptospirose? O agente etiológico é a bactéria helicoidal aeróbica, tá? Obrigatória do gênero Leptospira, do qual se conhecem atualmente 14 espécies. Então, né, o principal causador, né, da, da leptospirose é essa bactéria do gênero Leptospira, podendo ser causada por várias espécies desse gênero, tá? Os principais reservatórios, né, onde essa bactéria cresce, se multiplica, né, são nos roedores, em especial nos ratos, tá? Ratazana, o rato de esgoto, camundongos, tá? Sendo que o homem, ele é somente um hospedeiro acidental, né? Então, nós não somos os hospedeiros principais da leptospira, tá? Os hospedeiros principais dessas bactérias são os ratos, os camundongos, os roedores. Nós somos somente acidentais, hospedeiros acidentais, né? Então, o objetivo principal da bactéria não é causar uma infecção no homem, tá? Mas sim utilizar como reservatório principal os ratos. Esse processo de contaminação no homem acontece de forma acidental. Existem outros reservatórios também que são importantes, tá? Como caninos, suínos, bovinos, equinos, ovinos e caprinos também podem se contaminar, né, com a leptospira, tá? A infecção humana, ela resulta A infecção humana, ela resulta da exposição direta ou indireta à urina desses animais infectados, né? Então a infecção ela vai ocorrer por meio do contato com a urina desses roedores infectados, tá? E a penetração desses micro-organismos no nosso corpo, no nosso organismo, ocorre através de certas lesões que podem estar presentes na pele, ou então devido a longos períodos em contato com água contaminada, tá? Ou através de mucosas. Então, isso aqui a gente observa muito em casos de enchente, né? Onde os indivíduos eles ficam em contato direto com aquela água que pode estar contaminada, né? E aí esse contato prolongado com a água também pode vir a trazer a infecção, tá? Causar a infecção. Essa transmissão por humanos é muito rara, né? Então a transmissão entre pessoas, ela é muito rara de se acontecer, fazendo com que a gente perceba a importância dos roedores nessa cadeia de transmissão, né? Então, para que ocorra essa transmissão, é essencial a presença dos roedores diante dessas circunstâncias, tá? O período de incubação, né? Ou seja, do primeiro contato, né, com a leptospira até o início dos primeiros sintomas. Esse período ele pode variar de 1 a 30 dias, com uma média de 5 a 14 dias. Tá? Como eu comentei com vocês, né, a leptospirose ela é uma doença que pode ser extremamente grave, se não identificada precocemente, iniciado seu tratamento. Dentre essas principais complicações, nós temos o comprometimento pulmonar. Então, o paciente pode vir a ter essas alterações pulmonares, tá? Caracterizada pela tosse seca, dispneia, né? Ou seja, dificuldade respiratória, expectoração com presença de sangue, tá? E o paciente ele pode
vir a evoluir para uma hemorragia pulmonar, um sangramento pulmonar, tá, meninos? E evoluir para uma síndrome da angústia respiratória aguda, conhecida como SARA, e possivelmente evoluir ao óbito. Então, por conta disso, muitos pacientes que acabam sendo diagnosticados com a leptospirose, eles precisam iniciar, né, o seu tratamento de maneira precoce, justamente para evitar aí o aparecimento desses primeiros sintomas. Outras complicações que os pacientes possam vir a apresentar é o alto risco de sangramento, tá? Tanto nos órgãos internos como na mucosa, no sistema nervoso central, todos esses locais, esses sangramentos, eles podem acontecer. Insuficiência renal aguda também é uma condição, tá? Então, o paciente pode vir a ter uma alteração renal, uma diminuição, né, dessa função renal, tá? Com alteração no débito, necessidade de realização de diálise, enfim. Nós temos também algumas alterações cardíacas, alterações neurológicas, tá? Com condições de confusão, alucinação, alterações hepáticas, pancreáticas, né? Então, vocês conseguem perceber aí o grau, né, de complicações, o grau a gravidade, né, da leptospirose em si. Por isso, a necessidade de identificação o quanto antes, né, a necessidade de identificação o quanto antes da leptospirose e início de tratamento, tá? Quanto ao diagnóstico, né? O diagnóstico ele também pode ser feito por método direto, né, onde é possível identificar a bactéria Leptospira no sangue circulante do paciente através de uma análise de laboratório. Podem ser feitas análises de cultura, inoculação da leptospira em animais de laboratório, detecção de DNA, métodos sorológicos, né? Então, os métodos sorológicos são os mais solicitados, né? Então, na rotina, comumente utiliza-se esse método de diagnóstico, tá? Através de sorologia, onde na sorologia a gente identifica a presença de anticorpos, né? Em fase tardia, né, quando a doença já está bem mais evoluída, é possível identificar também a presença da leptospira na urina, né? Então, essa identificação ela também pode ser realizada através da urina, certo? Como a gente viu, o paciente ele pode apresentar diversas alterações em todos os outros sistemas. Então, além dessas sorologias, além da identificação da doença, podem ser solicitados também outros exames de rotina. Esses exames eles serão importantes na avaliação do quadro geral do paciente, tá? Então, por exemplo, exames de rotina como hemograma, bioquímica, ureia, creatinina, bilirrubina total e frações, TGO, TGP, tá? E devem ser solicitados. Se necessário, solicitar os exames de radiografia de tórax, eletrocardiograma e gasometria arterial. Então, são alguns exames para a gente fazer, né, essa análise geral, né, do paciente, como que está a condição fisiológica desse paciente, tá? Condição de todos os sistemas, de todos os órgãos, por meio da solicitação desses exames. Porque como a gente viu, né, uma única alteração ela já pode vir a trazer diversas outras condições. Então, por isso a importância da solicitação e realização desses exames, certo? Quanto ao tratamento, né? Na fase precoce, deve ser utilizada a amoxicilina em adultos na dose de 500 mg via oral, de 8 em 8 horas, durante 5 a 7 dias. Em crianças, administrar 50 mg por quilo por dia, via oral, a cada 6 a 8 horas, durante 5 a 7 dias. Ou ainda pode ser utilizada a doxiciclina, 100 mg, VO,
de 12 em 12 horas, durante 5 a 7 dias. A azitromicina e a claritromicina são algumas outras alternativas para pacientes que não podem, né, utilizar amoxicilina, tá, e doxaciclina, por reações alérgicas, enfim, né? Então, essas condições do paciente, a determinação do melhor tratamento, vai ser estabelecido conforme a necessidade aí que cada paciente vir a apresentar, tá? Na fase tardia, devem ser utilizados em adultos penicilina G cristalina, tá? 1,5 milhões de unidades intravenoso de 6 em 6 horas, ou ampicilina. Aí tem outros medicamentos, como ceftriaxona, tá? A combinação, né, de outros medicamentos, porque a gente viu que a fase tardia, o paciente vai apresentar diversas outras complicações, né? Então, possivelmente ele também vai precisar realizar aí o maior uso de medicamentos, tá? Durante o seu tratamento. O paciente também vai vir a precisar, né, de uma medida de suporte. Então, além dos medicamentos, dos antibióticos, né, que esse paciente vai utilizar, também pode vir a precisar de uma medida de suporte, tá? Como reposição hidroeletrolítica, assistência cardiorrespiratória, transfusão de sangue e derivados, nutrição enteral parenteral, proteção gástrica e etc. É uma doença de notificação compulsória, tá, meninas? Então, é uma doença que precisa ser notificada, né? Então, assim que o paciente apresentar o diagnóstico, apresentar a suspeita, ele precisa ser notificado, tá? A vigilância. Então, mesmo em casos de suspeita, né, essa notificação ela já precisa acontecer, tá? Em relação às medidas de prevenção e controle, nós temos o controle da população de roedores, né? Então, controle de ratos, através de uso da antirratização, que pode acontecer através de métodos mecânicos, como o uso de ratoeiras, ou métodos químicos, através do uso de raticidas. Evitar o acesso desses animais a alimento, água, abrigos, tá? Através também da separação de animais domésticos que estejam doentes, né, de áreas humanas, de moradia, e também a vacinação desses animais domésticos, tá? Através, né, da vacinação, o uso de vacinas desses animais para prevenir aí a transmissão a eles, tá? Cuidado com a higiene animal, coleta e acondicionamento destino adequado do lixo, manutenção de terrenos baldios públicos ou privados, murados e livres de mato e entulhos, evitando condições à instalação de roedores, eliminação de entulho, materiais de construção, utilização de água potável, limpeza da lama residual de enchentes, limpezas de caixas d'água, cuidados com alimentos, né, tanto na produção, armazenamento, transporte, conservação dos alimentos, a locais, né, manter esses alimentos em locais nos quais os roedores não possam ter acesso, tá? Nos casos de enchentes, os animais que entraram em contato com a água de enchentes deverão ser descartados, pois é perigoso qualquer tentativa aí de reaproveitamento, né, desses alimentos. Então, o ideal é que se esse alimento esteve aí em área de enchente, que ele venha a ser descartado, tá? Áreas superficiais e esgotos também são necessários fazer as medidas de higiene, né, nessas regiões. Utilizar medidas de proteção individual para trabalhadores ou indivíduos que estão expostos a riscos, né? Então, aqueles indivíduos que terão acesso à água contaminada, por exemplo, durante enchentes, tá? Redução dos riscos de exposição de ferimentos às águas, lamas, né? Então, se tiver ferido com algum ferimento,
evitar o contato com água, lama, possivelmente contaminada, tá? E a imunização de animais domésticos, né? Então, essas são as principais medidas de prevenção, medidas de cuidado, né? Eu quero que vocês façam uma leitura desse conteúdo, tá? Daqui a alguns minutos eu vou mandar as páginas para vocês lerem, estudarem, tá? E enquanto isso, eu vou corrigir as atividades dos estudos de vocês e vou passar a compartilhar as respostas, né, com vocês, as respostas corretas. E nas próximas aulas a gente vai discutir sobre eles também, tá? Alguma pergunta até aqui? Bom, meninos, então boa tarde a vocês, tá? Qualquer dúvida vocês podem me procurar. E agora eu vou corrigir as atividades e compartilhar algumas informações com vocês, tá? Até mais.